E aí, pessoal? Esse episódio foi primeiramente transmitido ao vivo no YouTube, depois feito o upload com pequenas edições para as plataformas de áudio e podcast. Então, Bora acompanhe. E aí, gente? Eu sou o Thiago. Eu sou a Beatriz. Está começando mais um Animados Podcast. Primeiro episódio ao vivo. No YouTube. Estamos testando aqui, né? Como podem ver, nós temos um maravilhoso cenário aqui. Mas a gente pretende melhorar isso aí com o tempo. Realmente é uma primeira live, a gente tem que testar muita coisa ainda, melhorar muita coisa. Mas é isso aí. E hoje a gente pretende falar sobre um anime muito querido por muitas pessoas atualmente e que ainda não terminou, mas como tá demorando muito pra terminar, a gente resolveu falar já. Que é... Fala aí. Attack on Titan. Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Titã de ataque. Não sei mais nenhum outro língua. Acho que em português colocaram Ataque do Titã. Ataque Titã, mas não... Ninguém fala o nome em português, então... não faz muito sentido. Ataque do Titã. Tem um monte de titãs, tá ligado? Tipo... sendo que o nome em japonês significa Titã de Ataque. Né? Exatamente, que faz mais sentido, né? Porque o tradução, principal é o Titã de Ataque. A tradução em inglês já tá errado. Então, enfim. Pois é, que ataque é um... Enfim. Seria Ataque aos Titãs. né? Tipo, nada a ver. Ataque aos Titãs! Oh! Poderosos! Somos poderosos! Enfim, esse foi um dos primeiros animes que eu particularmente gostei de assistir. Na época eu ainda tava começando a descobrir os animes e a maioria deles eu não gostava. Mas aí eu comecei a assistir, não peguei o início porque o Thiago já tava assistindo, né? Verdade. Eu acho que eu devo ter pulado a parte mais maçante, pelo que eu ouvi dizer. Mas antes vamos falar um pouco do que ainda a gente andou assistindo, o que a gente andou fazendo. Embora a gente tenha feito, né, uma live no Instagram, porque no YouTube a gente não conseguiu fazer sexta-feira. Essa é a primeira live no YouTube, faz tempo que a gente não traz nenhum episódio. É verdade. O que tem pra dizer, Bia? O que tu anda assistindo? Eu sei que tu anda assistindo mais desenho que eu, ultimamente. Eu voltei recentemente a assistir Os Vingadores, os Heróis Mais Poderosos da Terra, que é uma das séries dos Vingadores que tem no Disney Plus. E é bem legalzinho, na verdade, assim, é um universo bem diferente do CM, né? Mas é bem legal ver, é muito mais, acho que muito mais fiel aos quadrinhos em muitos pontos, assim. E alguns personagens são bem cativantes, alguns eu fico com raiva, mas faz parte, né? Também. É que normalmente em desenhos animados eles têm mais liberdade pra fazer os personagens, as histórias fiéis ao original, né? Que em filme, sempre eles dão uma repaginada em filme, isso no geral, né? Não só pra questão de super-heróis, coisas assim. Porque são mídias diferentes, né? Elas têm características muito diferentes. Coisas que ficam boas em quadrinhos nem sempre ficam tão boas, né, na tela do cinema, enfim. Sim. E aquelas roupas dos quadrinhos super mega coloridas, né, não ficam tão legais num filme, por exemplo, num live action. E também voltei a assistir desenhos do Star Wars, né? Star Wars Rebels eu ainda quero terminar, ainda não consegui. Ah, é verdade. É um pouco... Como é que eu posso dizer? É o ritmo um pouco lento, o ritmo é lento. Tu tinha assistido um pedaço, daí a gente começou a assistir de novo. Isso. Eu tava, acho que, assistindo a terceira vez já as primeiras temporadas. Sim, mas eu achei meio muito lento, assim, sei lá. Os episódios são longos e... Eu não sei, mas... E é muito episódio, né? Muito episódio, não é? Não é ruim a série, sabe? Não, com certeza mas não. É uma série que cansa um pouco, não é tão leve de assistir, que tu só vai. Assim. E também na época a gente... Só veio um pouquinho mais pra cá. Também na época a gente... Tinha várias outras animações que estavam saindo, que a gente queria assistir. É verdade. E que estavam me empolgando muito mais. Qual foi? Não lembro agora. Mas...
Não, acho que até a Stars, né? A Força do Star e a Versus as Versus Forças do Mal, Mal. confundi todo. Eu acho bem. Me empolgou muito mais de assistir do que Star Wars Exato. Rebels por causa do ritmo dele, Sim. enfim. E também tem uns episódios são histórias curtas, assim, algumas têm, tipo, 5, 6 minutos, outras têm 20 e poucos, de histórias de Star Wars, né? Situadas no universo Star Wars, mas feitas por estúdios japoneses. Então tem uma pegada mais anime e bem diferente, assim. Eu também tô assistindo a Star Wars Visions, se não me engano. Também tem no Disney Plus. E eu acho que no momento só tem uma temporada. Eu não lembro em qual episódio que eu tô, mas eu acho que já passei da metade, assim. Só que cada episódio realmente é solto um do outro, então dá pra tu assistir do jeito que tu quiser, né? No ritmo que tu quiser, não faz muita diferença. E tem outras séries que a gente meio que parou por um tempo de assistir também, não terminamos. Tem Anfíbia também que eu tava assistindo, só que aqui no Brasil, pelo menos, só foi disponibilizado os 4 primeiros episódios da 3ª temporada. Então eu tô esperando aí colocarem o restante. Eu acho que nos Estados Unidos já tá disponível tudo. E tava bem legal, assim, a série. Ela é outra daqueles desenhos que no começo parece um desenho super leve, assim, super de boinhas, assim, tranquilão, com as histórias um pouco separadas uma da outra, mas vai pegando um ritmo, montando um enredo com o tempo. E bem legal, assim, uma pegada bem interessante. Isso, eu tava também. Eu assisti um pouco de alguns animes, na verdade eu tava assistindo o JoJo's, né? Até a gente comentou na live da sexta-feira, eu tava assistindo JoJo's e. Eu comecei a assistir mais por meme mesmo, porque o pessoal falava muito de JoJo's, comentava bastante, daí eu, tá, deixa eu ver que negócio é esse. E é realmente um negócio bem estranho, como o nome já diz, né? Um negócio bem bizarro, mas é bem divertido. E a dublagem portuguesa é muito boa. Como muitas vezes eu coloco pra assistir série enquanto eu tô fazendo alguma outra coisa na casa aqui, ajeitando alguma coisa. Então eu acabo muitas vezes colocando dublado em português, embora eu goste de ver em japonês. E a dublagem, o primeiro personagem lá é o Wendell que dubla em português. Daí depois o segundo personagem principal que aparece, que é o Neto, é o Guilherme Briggs. Então, tipo, me engajou um monte, assim, por causa da dublagem também. E agora eu não sei o nome de quem dubla as últimas temporadas, mas a dublagem é sensacional, os personagens são muito legais, os personagens são muito cativantes também. Eu sempre ficava tipo, não vou gostar desse novo personagem, e acabava gostando mais do que o anterior. Legal. E foi mais o que eu andei assistindo recentemente de desenho, acho que foi mais JoJo's mesmo, até porque tem muito episódio também, e ainda não acabei, mas assisti uma boa parte. E também a gente andava, né, com muita coisa da faculdade, do trabalho, que acabou fazendo até a gente não conseguir trazer mais episódios pra vocês. Nesse meio tempo saíram alguns filmes, né, como a gente já comentou até na sexta. Alguns desses filmes a gente já tem acesso nos serviços de streaming que a gente tem. Então a gente pretende assistir em breve e aí podem sair novos episódios sobre isso, né? Isso. Outros a gente ainda tá esperando quando que a gente vai poder assistir. E então tem bastante conteúdo pra realmente estar conversando, só falta a gente conseguir dar conta desse conteúdo todo. Exatamente. Então, não sei se tem alguma notícia pra falar. Eu acho que a maioria das notícias eu já dei na sexta-feira, né? Mas eu não tô com as datas aqui, eu acabei guardando o papel, mas tá pra sair em breve 2 filmes do Pinóquio, tá pra sair... que outro filme que era? O Gato de Botas no ano que vem, o Gato de Botas 2 no ano que vem. Black Show.
tá pra sair. Saiu recentemente, né? Os Caras Malvados, que é da DreamWorks. E saiu Lightyear, né? Então tem bastante coisa saindo, né? E daqui pra frente também, com certeza, a gente vai ter bastante coisa pra falar. Sim, Mas verdade. por enquanto é isso. Tá saindo também algumas coisas de My Little Pony, né? Isso, Tem também falei na outros... sexta. Até a da que a gente vai falar hoje, né? A última... última, é sempre última, né? A última temporada de Shingeki no Kyojin foi confirmada também, né? Mas e não vai ser filme, pelo que eles falaram, se não me engano, não vai ser. Eles estavam cogitando que ia ser um filme, mas vai ser mais uma temporada mesmo. Tá, a season... É o resto, né? Na verdade, da temporada. É Final Season parte 3, né? É parte 3 já, né? Tá, se eu não me engano. Tipo, enfim, basicamente vai ser a sexta temporada, né? Tecnicamente. Porque as últimas duas, na verdade, era uma, só que cada uma tinha o tamanho de meia, então... Enfim, é que pra quem não tá acompanhando muito, né, houve uma troca de estúdios, né, dali da terceira pra quarta temporada. Pra quarta. E então era o estúdio Witch, ou Witch, não sei como é que é, e agora é o estúdio Mappa. E aí, claro, né, quando tem uma troca de estúdio no animes, a maioria quem acompanha já fica meio, né, porque normalmente a qualidade piora e realmente baixou um pouco a qualidade da animação, embora não tenha sido, né, uau, que horror. Não diria que baixou, eu tava vendo alguns comparativos, eu não acho que exatamente baixou a qualidade. Eu acho que mudou, sabe? Mudou o traço, não tem mais aquela pegada tão 3D. Até algumas cenas eles tentam fazer, tem uma cena ou outra que fica bem legal, sabe? Aquela questão da movimentação, até por causa dos equipamentos deles, que tem 3D no nome também, né? De movimentação 3D. É assim o nome? Não. E... então aquelas cenas deles indo pelos monstros, pelas árvores que tinha no outro estúdio que eles faziam, ficava excelente. E eles fizeram muito pouco agora, nessas últimas temporadas. Mas uma vez que outra fizeram, ficou legal, sabe? Mas dá pra ver que não é o forte deles. Mas o traço, eu acho que alguns detalhes que eu vi, ficou até mais bonito, sabe? Dos personagens em si. Alguns detalhezinhos, assim, se for fazer um comparativo. E como demorou... Até não demorou tanto pra sair. A gente demorou pra assistir, na verdade, com a temporada. A quinta a gente assistiu logo que saiu, né? E... a quinta que é a segunda parte da quarta. É uma confusão. Mas daí eu não tinha isso na cabeça, mas eu fui ver uns comparativos, tipo... Não tá ruim, sabe? Só mudou mesmo. As batalhas estão com menos dinâmica, isso que eu quero dizer. As batalhas estão com menos dinâmica, menos aquela imersão que tinha nas primeiras temporadas. Que então, como eu tava dizendo, né, houve essa troca de estúdio, aí eu imagino que pra não baixar muito, né, a empolgação do público, eles colocaram o título da quarta temporada como temporada final. Isso. Né, pra mostrar que agora a gente ia ver o final, finalmente. Até boa, né? Mas é tipo isso mesmo. Como a maioria dos animes, né, esse foi baseado em um mangá. E o mangá atualmente já terminou a história, né? Então o anime está... Como é normal, né? Ele está atrasado em relação ao mangá. E então tem o pessoal que já leu o mangá e quer ver o anime. Tem o pessoal como nós que não leu o mangá e quer saber qual é o final, né? E daí, acho que pra levantar mais essa empolgação, eles deram esse título e então eles não estão... separando o restante da história em temporadas. Eles estão colocando tudo numa temporada só que ela vai sendo lançada em partes. Eu, a princípio, não estranhei muito, porque eu vi que as temporadas anteriores, elas já meio que tinham uma divisão, assim, no meio, tanto que mudava a abertura, né? Mas isso é normal, aqui a Bia não assiste tanto anime, isso é normal em qualquer anime, basicamente. No meio da temporada, mais ou menos, muda a abertura e muda mais ou menos ali a aventura, digamos assim. O arco da aventura. Inclusive as pessoas sempre dividem os animes, o arco de não sei o que, e eu nunca manjo desses arcos, por causa que eu assisto por temporada, normalmente, ali, e eu digo, não, segunda temporada, as pessoas dizem, não, mas é no arco do não sei o que, deu, sei lá, não deu.
Eu sei que acontece tal coisa. Tá. Aí... Mas daí agora já vai ir pra terceira parte, né, dessa temporada. Isso. Então a gente já começa a ficar tipo, vocês estão se esticando aí só pra não fazer mais uma temporada, né? Só pra não dizer que é uma nova temporada. Mas vale a pena esperar, né? Vale a pena aguardar por causa que a história é muito boa e o jeito que eles constroem o roteiro dos episódios ali sempre é muito envolvente e sempre, tipo, a gente fica com vontade de assistir mais. E se fosse muito rápido também podia acabar estragando, né, realmente, né? Apressando demais. Sim. Tanto pode deixar deficiente na produção, né? Que pode ficar muito ruim os episódios, mal produzidos, quanto poderia atropelar a história em si, né? Então, por mim, eu não me importo, né? Eu entendo que é uma jogada de marketing esperta e eu não quero que apressem demais pra não ficar ruim, realmente. Assim, a gente vai começar a falar cada vez mais do enredo, né, do anime, então, só pra deixar avisado, provavelmente vai ter bastante spoiler da série, então se alguém não assistiu e, né, tem essa questão com spoilers, recomendo deixar pra assistir o episódio mais tarde, né, Isso. Nosso episódio. A gente vai também dar um jeito de pôr nas plataformas de podcast também. Sim. Talvez demore um pouquinho, mas vai ficar disponível, então, pra vocês assistirem quando quiser. Mas aqueles que quiserem continuar conosco ao vivo aqui, agradecemos também. No vídeo depois gravado, a live gravada. É nóis. É nóis. Começando pelo começo. Que eu não vi. Que eu não vi. É que seguida a gente tem assim, tipo, um começa a assistir uma série e daí sem o outro, só que daí começa a assistir junto com outro alguns episódios, daí acaba gostando, e daí acabamos assistindo junto, e só que o começo acaba, a gente, um ou outro acaba não pegando. Gente, até peço desculpa que tem pessoal tocando música e vendendo, sei lá, ovo, melancia. Carro do ovo. Eu espero que não seja captando. Espero que não esteja captando o microfone, mas desculpa se estiver captando. Agora há pouco tinha alguém aspirando pó, né? Então a gente mora em condomínio, então tem esses probleminhas aí que não tem muito o que fazer. Verdade. Pelo menos por enquanto. Prepara seu café, por favor. É bom que a gente tá ao vivo, a gente pode fazer essas coisas, né? Vai falando aí que eu já pego. Então, a primeira temporada eu comecei assistindo sozinho e eu sempre comento que o começo dela eu acho bem lento, por causa que começa ali mostrar obrigado, Bia. Mostra o Eren. Eren ou Eren? Tanto faz. O Eren. Levi, levar, Levi. E os amigos ali, a Mikasa e tal, o Armin, começam a mostrar ali eles criança e as coisas, não sei o que, da mãe que morreu e tal. E começa só a tragédia, daí eles se alistam, eles crescem, daí se alistam, e daí... Ou são convocados, enfim. E fica só, tipo, o pessoal morrendo e matança e coisa ruim acontecendo, e a Bia tá abrindo um pinhão ali, E eu fico, mano, que coisa é essa? Que série é essa? Porque eu não gosto de séries assim, fala tragédia, tá ligado? Embora até o final continue bastante tragédia, mas começa em um ritmo mais lento a tragédia, digamos assim. Então... Mas eu continuei insistindo porque o pessoal sempre comentava, eu via até outros youtubers comentando que a série era muito boa, a série era excelente, que ia ser sensacional, não sei o que. Daí eu, vou dar uma chance. Daí até que o Eren foi comido, né, por um titã, e depois ele virou um titã, por causa que, não lembro exatamente agora, mas eu lembro que ele foi comido, daí ele virou um titã dentro do titã, ele começou a matar os outros titãs, e daí foi aquele plot twist lá, não lembro exatamente qual episódio, que me deu... Puff, daí ali eu engajei com a série e não parei mais, sabe, de assistir. Tô até agora assistindo, brincadeira. Mas, então, o começo é realmente um pouco maçante, mas esperem chegar... Eu até devia ter falado isso, talvez, na parte sem spoiler, mas esperem chegar ali até mais ou menos o 10º episódio, um pouco antes, que fica legal e, tipo, vale a pena mesmo, sabe? Eu sei que tem gente que reclama que, mas
tal série dizem que tem que esperar até não sei o que pra ficar legal, então não vou perder meu tempo. Mas essa vale realmente a pena porque fica sensacional. Querendo ou não, às vezes é necessário uma certa introdução, né? Pra tu entender o que tá acontecendo um pouco melhor, pra tu ter um background, enfim. Sim, e não que o começo seja ruim. Eu não gostei, porque, que nem eu disse, é só matança. Um gosto pessoal, né? É, um gosto pessoal. Pessoas só morrendo e tragédia. E eu não conseguia ver uma solução pro que tava acontecendo, até que começa a mostrar que os humanos podem virar titãs, não sei o que. Enfim, falar isso agora até parece meio bobo, sabe? Pra onde a gente tá na série. E já aviso, assim, que pra quem não assistiu, né, Attack on Titan não é um anime nada leve, né? Tem realmente muita morte, tem bastante tragédia, tem temas pesados, né? De questões sociais, assim, bem pesadas mesmo. Uhum. De discriminação mesmo. Algumas partes, assim, deixam a gente bem chocado, assim. Apesar de as cenas em si não serem, às vezes, tão fortes, assim. Até tem bastante sangue e tudo, mas o tema, assim, em si é pesado, né? Sim. Mas é uma série, assim, que eu diria que me pegou, assim, porque ela meio que te coloca lá dentro da muralha junto com eles, sabe? Tipo, tu não sabe o que tá acontecendo enquanto eles não descobrem também. Até pra, né, situar um pouco ali, a série acontece em torno de 3 personagens, principalmente, mas principalmente um, que é o Eren, e daí tem os 2 amigos, o Armin e a Mikasa, que é a irmã adotiva, não sei como chamar, do Eren. E tá num mundo que eles estão dentro de muralhas, porque fora tem titãs, que são, tipo, pessoas gigantes, assim, monstruosas, com aparência bizarra, que só vão atrás deles e das pessoas e tentam, tipo, literalmente comer elas, sabe? E eles não sabem de onde vêm esses titãs, eles não sabem muito sobre eles e tal. Isso. Daí eles têm o exército todo preparado, né, pra lidar com eles. Tem a tropa de exploração. Tem 3 tropas, né, se não me engano. A tropa ali de defesa ali interna, daí tem a tropa real, se não me engano, né, que fica mais cuidando ali da realeza, se não me engano. E a principal, digamos assim, pro anime, é a tropa de exploração, que a história fica muito em volta ali, por causa que o Eren tinha esse sonho de ir pra tropa de exploração, daí ele vai com os amigos dele, por causa que ele quer desbravar, descobrir o que tem fora das muralhas, descobrir o que tá acontecendo. E a gente não vai conseguir explicar as 5 temporadas ou as 4 temporadas, enfim, tudo aqui, a gente vai ter que resumir bastante, senão a gente vai ficar 2, 3 horas falando. Mas basicamente é essa história, e daí a gente começa a descobrir que tem humanos que podem virar titãs, e futuramente, bem mais pra frente, eu acho agora, não lembro se na 3ª temporada, não, ou na 2ª, a gente já descobre que, na verdade, todos os titãs eram humanos antes. Que foi colocado lá. Enfim, tem uma parte da história que eu sempre fico confuso, né? Mas é por causa que uma das raças, digamos assim, tem um sangue lá que foi amaldiçoado pelos deuses. A história que eles contam, né? Depois a gente descobre que não é bem assim. Ou abençoado pelos deuses, enfim, que detém o poder dos titãs, e é basicamente isso. E daí eles conseguem fazer. Tem uns. Enfim, eu tô. Tu tá bem enrolado. Eu tô enrolando tudo, melhor tu explicar. Mas enfim, né? A gente é colocado ali, né? É como se a gente fosse colocado no mesmo ponto de vista que os personagens, né? Diferente de algumas outras histórias, filmes, enfim, que tu já é colocado de um ponto mais alto, tu enxerga mais do que os personagens, às vezes tu sabe as coisas e tu fica, mas olha ali, tá na cara! Nossa, isso é muito suspense. Ou que te mostram, né,
realmente, ou que te dão pistas muito claras que às vezes os personagens ainda não estão vendo. Attack on Titan não é assim, tu fica ali junto com eles, né, querendo saber o que tem pra fora das muralhas, né, porque basicamente os únicos que saem das muralhas são a tropa de exploração, né? Isso. E sob ataque constante dos titãs, então morte pra eles faz parte do dia a dia, né? Sim. E aí tu fica naquela expectativa de saber o que tem do lado de fora, e conforme eles vão conseguindo avançar, vai sendo descoberto coisas e segredos e, né, coisas que são guardadas às 7 chaves, e tu vai descobrindo junto com eles praticamente, então tu fica realmente naquela expectativa. Se tu gosta de mistério, de suspense, de ficar assim, criando teorias e tentando descobrir junto com os personagens o que tá acontecendo, provavelmente vai gostar do anime. E aí, com o tempo, tu vai descobrindo a história do passado do Eren, né? E do pai dele, do pai dele, que ele veio, na verdade, de fora, né? Que existem povos Sim. além das muralhas. Até a segunda temporada, né? Que acaba eles chegando lá no mar, que estão numa ilha, na verdade. E o Eren descobre que fora das muralhas é só um pedaço, que na verdade tem o mais fora ainda, digamos assim. Por causa que o sonho dele era descobrir o que tinha fora das muralhas, só que daí chega literalmente no limite ali, porque chega no mar. E daí descobre que tem um mundo fora ali atrás. Ali atrás não, tem um mundo ali fora que... Agora acho que eu tô confundindo, acho que é no final da terceira temporada. Acho que é a terceira. É no final da terceira temporada. Porque depois tem aquele pulo de tempo, né? Que eles saltam o tempo. E ele fica daí tipo, caramba, eu queria me libertar, sair, e agora descobri que tem mais um mundo lá fora e que na verdade a gente ainda tá preso aqui. Tipo... E eles descobrem que eles estão numa ilha, na verdade, em que os titãs são pessoas do mesmo povo, da mesma origem que eles ali da ilha, mas que moram em outros lugares e são transformados à força naqueles titãs, né? Utilizando um líquido espinhal de outros titãs, né? E daí, depois que eles viram aqueles titãs comunzinhos lá, eles não tem mais salvação pra eles. Pelo menos até agora não foi mostrado nada. Sim. E daí tem os titãs que sabem se controlar, né? Que são pessoas isso que a gente não conseguem explicou, né? virar. Porque esses titãs, quando as pessoas são transformadas ali em titãs forçados, eles viram titãs, tipo, que não... Burros. Isso. Não são conscientes, digamos nada. assim. Eles ficam só correndo lá, tipo, uns zumbis atrás do cérebro, digamos assim, sabe? Só que uns zumbis gigantões. São gigantes assim. atrás de pessoinhas. E estavam atrás de pessoas normais, né? Não pessoinhas. Sim, perto deles são pessoinhas. Tá. Mas... Só que daí tem os 9, eu sempre esqueço o número. Eu acho que é 9. 9 titãs primordiais, que são os titãs... Não é primordiais, chama. Originais, isso, que são os titãs que eles têm consciência, eles têm poderes específicos ali pra... Só que pra eles conseguirem, tipo, pegar essa genética do titã, tipo, o cara portador daquele titã, ele tem que... Não. Alguém tem que se transformar em titã e depois comer o cara que é portador do titã, no caso, pra passar que tem poder, adiante pra passar adiante. Poder, né? Isso. Porque são esses 9 e não tem como ter mais do que esses 9 titãs conscientes, né? E que conseguem se controlar. Tem como ter menos. Tem como ter menos. Inclusive, a gente tá num ponto, assim, da história que tem um personagem que tem vários titãs, o poder de vários titãs o Eren, dentro dele. que é o... Achei que a gente tá falando spoiler, né? Spoiler. Ele tá com vários titãs dentro dele porque justamente ele conseguiu devorar os portadores de outros titãs. Então, só que isso a gente só vai descobrir direito como isso funciona lá por não sei que momento. Sim, só descobre a vai verdadeira origem dos titãs, que ainda ficou meio tipo... na quinta temporada ali, né? Ou na segunda parte da quarta. Aí que a gente teve um flashback mostrando realmente como aconteceu a origem do primeiro titã. E, assim, realmente, ainda deixa muito misterioso, assim. E que aparece bem pesado também. Bem pesado. Questão de escravidão ali misturado no meio. É bem, bem complicado. Então, assim, não é uma história nada, assim, com muita esperança, né? Sim. A história...
muitos personagens têm bastante esperança de conseguir algo melhor, mas a história em si, ela nos mostra, assim, a coisa ruim acontecendo no mundo, como né? se fosse... É bem pesado, mas é bem reflexivo também, sabe? Sim. Pra tu ver, ó, o ser humano é capaz disso e coisas ruins acontecem de verdade. Inclusive, eu acho que se não a única, uma das poucas séries que não... que basicamente, né, é bem desesperançosa, que nem a Bia falou, mas que conseguem me fazer assistir, porque eu gosto de coisas mais animadas, coisas que, assim, tipo, tá dando tudo errado, mas eu sei que lá no final vai dar certo. E essa série eu nunca sei se vai dar certo, sabe? E a gente... Tipo, sempre tem vários plot twists toda hora ali que faz as coisas, não, parece que tá tudo errado, tipo, tá indo certo, e vai começar a dar tudo errado, daí bem que volta e vai nesse assim, sabe? Só que, tipo, sempre vai tirando nossa esperança, de certa forma, também. Pelo menos nessas últimas duas temporadas, nas últimas duas partes temporadas. E... Só que ela é tão bem construída, né? Desculpa Sim. te cortar, mas ela é tão bem construída e a gente se envolve tanto com os personagens ali e a forma do roteiro, enfim, que trabalha vários temas e deixa aquele mistério, aquele suspense, que faz a gente realmente querer assistir, por mais que a gente saiba que talvez não vá dar tudo certo. A gente quer ver como que o que vai acontecer e a gente quer entender aquele mundo, né? Assim como os personagens, a gente quer entender aquele mundo e saber onde é que vai dar tudo aquilo. E é claro, a gente fica torcendo para os personagens sobreviverem, né? Porque a gente sabe que muitos morrem e fica naquela coisa, né? Realmente. É um dos poucos, assim como o Thiago disse, uma das poucas histórias que é bem triste, bem desesperançosa, mas que eu gostei de assistir, que eu tô gostando de assistir, justamente por essas questões do enredo, né? E até me lembra um pouco o filme do Rogue One, do Star Wars, que não é um desenho, mas tem essa pegada, que na verdade quem tá ligado em Star Wars já começa assistindo o filme sabendo que todo mundo vai morrer. Porque ele é baseado numa fala de um dos filmes originais e por aquela fala a gente sabe que muita gente morreu. Então a gente começa assistindo o filme já sabendo disso, já sabendo o final, mas a gente quer saber como que os personagens vão conseguir fazer o que eles têm que fazer e a gente fica entretido o filme inteiro. Então, meio assim, a gente não sabe o final, Não são tragédias, não são mortes sem propósito, né? Nesses dois casos, tanto como a Bia comparou o Rogue One com o Attack on Titan, por causa que o que eu acho sempre chato ou ruim é quando aqueles filmes que as pessoas morrem e, tipo, de burrice, tá ligado? Tipo filme de terror, assim, embora não assista filme de terror. Mas porque as pessoas ficam lá, tem um monstro vindo e ficam lá paradas. É tipo um negócio de desenho animado. Uma árvore tá caindo, vai os caras correr pro lado e começa a correr pro lado que a árvore tá caindo, sabe? É basicamente assim, eu fico tipo, mano, não. É um paralelo, obviamente, né? Mas eu acho que deu pra entender. Eu acho que é bem isso mesmo. Só que essas histórias não, são histórias que tem morte, tem tragédia, mas tem um propósito, digamos assim, tem um porquê, sabe? É porque o mundo ali tá em guerra, né? O mundo tem vários conflitos, a gente vê que o mundo ali não é só preto e branco, né? Tem vários tons ali de coisas acontecendo e sempre tem os personagens com aquela... Carisma? Não. Conflitos... conflitos internos? Não é sim, mas não é só conflitos internos. O que eu não sei o que tu tá tentando falar. De ética, conflitos éticos, sei lá. Sim. Tem muito isso também. Tentando pensar, mas se eu fizer isso... Tipo, mas chega num ponto... No final, né? Chega num ponto que, tipo... principalmente agora no final, verdade. Chega num ponto que qualquer coisa que eles fizerem, alguém vai morrer, basicamente. E eles têm que pensar que é o melhor pro futuro da humanidade, sabe? Então são conflitos, assim, de ética, Não era ética a palavra que eu queria, mas enfim, muito... Sabe, que tu não sabe a solução correta. Não tem uma solução simples. E isso também que ajuda a manter o teu interesse nessa parte final, que é também bem, assim, bem tensa, né? E realmente tu olha ali, tá aqui que eles vão fazer, porque realmente tu vê todas as opções deles, parece que vai dar muito ruim. Sim. Daí a gente fica assim, será que tem alguma
possibilidade de alguma coisa dar um pouco certo no final. Ai. E aí a gente tá esperando agora, né, a última parte. Esperamos que seja a última, mas não sabemos ainda quantas partes vai ter essa temporada. Sim. E... Eu acho que, pelo que eu vi, a gente acompanha, né, obviamente, outros reviewers também. Pelo que eu vi, a gente viu, acho que só mais uns 12 episódios, acho que dá pra acabar, né? Algo assim, acompanhando o mangá. Tipo, não falta, pelo que eu entendi, não falta tanto do mangá, mas eu lembro também que falaram que pra colocar num filme ia ficar muito comprimido, uma coisa assim. E... Então, eu falei 12 episódios, por causa que, se não me engano, as últimas 2 partes foram 12 episódios, ou por ali. Bom. Então, mais uma parte, digamos assim, da última temporada daria pra acabar. E... Enfim, não sei se tem algum ponto específico. A gente acabou não explicando muito, né, sobre... todos os detalhes, que são muitos detalhes. A gente nunca ia abranger todos os detalhes, obviamente, principalmente do enredo. Mas daí o enredo, né, quem quiser assistir, assista, né? Vale a pena se você gosta de anime, se você acha que esse é o estilo que gosta. E até pra quem não gosta de anime, eu sei que normalmente quem não gosta de anime não gosta de jeito nenhum. Embora a Bia não gostava também. Mas... dê uma chance. É quase... Só que É quase impossível não existir algum estilo de anime, nem que seja um bem específico que a pessoa não... Abrindo parênteses desse tema de anime, é que a gente tá muito acostumado com produções, assim, ocidentais, digamos assim. No estilo Hollywood ali, Estados Unidos, né? Ou no máximo alguma coisa europeia, embora, tipo... Eu tô falando assim no geral, né? Claro que vai ter as pessoas que assistem filme de tudo quanto é lugar. Eu acabo não sendo uma delas, mas não sei porquê, né? Consciente. Então, quando a gente vai lá pro Oriente, né, as produções orientais, acaba estranhando porque é outra pegada de produção no geral. Mas uma coisa que eu sempre falo, cara, tem anime de tudo quanto é coisa. Desde o basquete culinária até os titãs atacando os muralhas loucas ali, sabe? Então, tipo, se tu não gosta de... Não tem como tu dizer que tu não gosta de anime, sendo que tem de tudo quanto é coisa, sabe? É difícil. Mas eu entendo que o estilo realmente é bem diferente, sempre é diferente. A forma dos personagens se expressar, coisa assim, né? Normalmente os personagens em anime são exagerados, enfim. Mas esse é um anime que para aquele pessoal que não curte tanto que as coisas tão levinhas, tão florzinha... Dá uma chance, mesmo que tu não goste de anime, dá uma chance, tem bastante discussão política, bastante discussão de... social também. E... Filosófico. Os caras filosofando. E tem muita ação também, então, sabe, na medida certa, assim, então tu acaba se empolgando. De certa forma é um shonen, né, mas é outro nível, sabe, tipo... É daqueles animes que estão num outro patamar, digamos assim, de história, Diferente de Jojos, que é muito legal, mas não tem um grande aprofundamento. Mas é divertido tu ver os caras lá com os poderes aleatórios, tá ligado? Tipo, é outros 500 do Attack on Titan. Principalmente nas primeiras temporadas, né? Até o episódio 59, que era feito pela Witch, não sei. Tem aquilo que a gente falou, né? Do efeito 3D, principalmente nos fundos, né? Em cenas mais abertas, que dava um toque bem bacana, né? Que mudou bastante agora pra esse final, mas também o tom, né? O tom, até o tema, digamos assim, da série mudou muito, né? Porque agora eles estão numa coisa muito maior, né? Com o mundo inteiro envolvido ali. Então, é como se eles realmente saíram da ilha, né? Então, acho que até faz sentido tu não ter tanto aquela mesma vibe do início. Eles descobriram que tem um mundo lá fora e que muito que aconteceu ali é culpa do que tá lá fora e vice-versa, enfim. E eu acabei me perdendo. Mas acaba dando uma... Abre muito tua visão, Abre né? muito. E também tem um pulo de tempo da... não sei agora. Acho que uns 5 anos, 4 anos. Alguns anos ali entre a terceira e a quarta temporada. Ou até mais. Não. Então acontece muita coisa e meio que vai mostrando o que aconteceu naquele meio tempo. Mas basicamente eles abriram a fronteira, sabe? Começaram
comunicar com outros povos. Uhum. Mas ao mesmo tempo acaba despertando outras guerras, outros conflitos antigos, assim, que eles não tinham consciência antes. Então meio que acaba... Tipo, se eles tivessem ficado ali só, teria até talvez sido melhor, sabe? Mais tranquilo pra eles. Até certo ponto, é claro. Ignorância, talvez. Mas eu, como bióloga, né, eu fico muito curiosa com aquele bichinho lá que foi a causa de todos os titãs, né? Sim, foi. Quando tu um vê o lá. Quando tu vê o flashback, assim, né, a menininha lá, a primeira Ymir, lá, que é o início de toda a linhagem dos titãs e da galera da ilha, ela acaba caindo numa água lá, numa caverna aquática lá, dentro de uma árvore. Porque é bem isso. E aí tem uma espécie de um verme estranho, gigante, que pra mim parece um poliqueto, ou sei lá, uma minhoca aquática, porque sim, isso existe, minhoca aquática. Nem sei o que é isso, mas... E é um bicho muito estranho, e daí ele se gruda nela como se fosse um simbionte, assim, um bicho estranho, e aí ela fica com aquele poder, daí... Ou seja, titãs são Venom, cadê? São líquen, não? Que eu não perco outro. Nossa, titãs são líquen, que horror, nada a ver. Enfim, daí, tipo, ele não explica, né, até porque o foco do anime não é explicar a biologia dos titãs, mas... fica aquele mistério, né, de que bicho é aquilo, que coisa é aquela, é um ET, sei lá, um verme primordial ali dos tempos dos dinossauros. E é muito louco porque a gente começa a descobrir que tem uma ligação de memórias entre os portadores de titãs, que abrange passado, futuro, presente, começa a ficar tudo meio misturado, a gente começa a ver interferências, tipo, do passado pro futuro, do futuro pro passado. Tinha esquecido que dá tinha uma confusão no cérebro da gente. É difícil explicar. Inclusive, eu não consegui ver ninguém explicando direito, sabe? Tipo, ao meu ver, no meu ponto de difícil, vista. É aquela coisa que, tipo assim, parece que não tem uma explicação Cara, sempre correta, sempre sabe? quando envolve Passado. viagem no tempo, digamos assim, embora não tente nenhuma viagem no tempo, mas envolve sempre vai ficar confuso, sempre vai ser difícil de explicar. Mas é bem louco. Só faltou ter alienígena nessa série. Se o bicho não for um alienígena, né? É verdade. O bichinho lá da caverna. Tô dizendo que ele é Venom. O Eren é o Venom. Daí agora o Eren virou uma coisa gigantesca, bizarra. E ele quer acabar com a humanidade inteira. Ele quer acabar com todo mundo, menos a galera da ilha. E aí tem a galera tentando impedir ele, só que, tipo, ele tá muito roubado, como dizem, né? Na gíria popular. Ele tá muito poderoso, ele despertou uma galera de titãs gigantescos lá que estão, tipo, simplesmente pisoteando tudo. E agora a gente não sabe como que vão parar ele ou não parar. Se é que vão conseguir. Mas quem leu o mangá provavelmente já sabe, né? Mas provavelmente sabe, não sabe, né? Quer dizer, sabe, enfim. Só que a gente mas não a sabe gente não leu e... A gente não morreu? Não leu. A gente não morreu também, a gente tá aqui. A gente falou leu rindo, daí a gente não releu, daí nenhum morreu. Nenhum nos achou ainda. Não sei, vai que esse prédio é um titã. Não sei. Tem um titã meio fraco, né? Ficar caindo aos pedaços. Acho que já teria aparecido um rosto aí nas paredes. É muito louco, porque em um dado momento a gente descobre que as muralhas são feitas de titãs e, tipo, é meio assustador. Sim, porque é no final de uma temporada e meio que do nada, assim, e não é falado muito depois. E eles... Logo depois. E é assustador, tipo, do ponto de vista deles, porque eles estão vivendo ali a vida toda... Com medo dos titãs. Com medo dos titãs e se sentindo seguros por causa das muralhas. E aí, de repente, descobrir que dentro das muralhas tem titãs é meio na verdade, as muralhas meio que são titãs, né? Que naquela hora ele não sabia exatamente. Enfim. E ainda titãs, não qualquer titãs, mas titãs colossais, muito grandes, né? Sim. E então é meio assustador a gente ficar. Embora os titãs. Morrer tudo. Embora o titã colossal é maior que eles, né? Eles são tipo um mini titã. Um mini titã. Pois é. Porque o titã colossal tipo, é muito gigante. Acho que o que não explicou aí foi como que eles conseguem controlar. Como que eles conseguiram criar, sei lá, tantos titãs colossais. Mas aqui quem tem o poder do titã primordial teoricamente consegue
qualquer coisa com os É descendentes de verdade, Ymir, né? verdade. Eles devem ter Eles criado. conseguem, tipo, literalmente qualquer mudança genética lá. Não, Eles contam uma parte pra explicar, eles contam que teve um lá que conseguiu, tipo, fazer todo o povo ser imune a uma doença. Ok. tem uns barulhos aqui, gente. Vizinho chegando, nada demais. Eu não lembro dessa parte, mas faz sentido. Daí daí eles, a partir disso, eles explicaram que podiam fazer o que eles queriam fazer lá. Que eles não, que o... Como é que é o nome dele mesmo? Eren? Não, o Eren não. O Eren só fingiu que queria. Ah, tá, sim. O macaco lá. O irmão dele. Esqueci o nome Zack. dele. Zack, isso. Zack O Snyder. Zack não. queria... Não é esse Zack. O Zack Ele fez queria... isso aqui. Nada. Ai, nossa! Inclusive tá disponível na HBO. Mas a gente não é patrocinado, então não assista, brincadeira. Ai, que horror. Eu esqueci de falar uma coisa muito Mandei. importante, né? Que o Attack on Titan dá pra assistir na Crunchyroll e na Funimation, que são duas plataformas de streaming de animes, né? A Funimation, eu não sei como é que funciona, mas a Crunchyroll tu pode ter uma Olha, conta se eu não me engano, gratuita ou uma conta paga, né? Daí- se eu não me engano, Muda um a pouco. dona da Funimation comprou a Crunchyroll, então. Interessante. Ou a própria Funimation comprou a Crunchyroll. Mas ainda existe as duas plataformas. Sim, elas não Porque se... se ainda. mesclaram ainda. Mas enfim, dá pra assistir, né, nessas plataformas. Aí dá pra assistir com anúncios ou sem anúncios. E... acho que era isso que eu ia dizer. Acho que é isso. Foi mais um bate-papo aqui. A gente ainda tá se acostumando à questão de live, né? Uhum. Mas a gente tinha que voltar uma hora ou outra, porque tava muito parado e... Daqui pra frente a gente quer produzir com mais regularidade, né? Possivelmente, né, o próximo episódio será sobre Lightyear. 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 Eu tenho Sei lá. tanta coisa mexicana. E qualquer coisa, né, se mudar, a gente avisa. Mas fiquem de olho aí, né? Nós ainda não vamos prometer nada quanto à regularidade dos episódios, se vai ser um por semana, um a cada 15 dias. Talvez a gente grave um ao vivo, outro não Outro ao editado como era antes, né? Uhum. Talvez a gente vá fazer essa alternância aí. Vamos tentar melhorar bastante o nosso cenário maravilhoso. Nossa, tá. Nossa, Mas a gente vai se tudo, adaptando nosso tudo. Enfim, obrigado quem nos segue, quem nos assiste também. Se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, no Deezer ou alguma outra plataforma de podcast que sim está disponível neles, vai estar. A gente gravou isso aqui ao vivo no YouTube, então nos acompanha também no YouTube, Animados Podcast. A gente vai começar a trazer Sim. algumas coisas ao vivo, talvez alguns outros conteúdos também em vídeo. E nos siga também no Instagram, @AnimadosPodcast. É tudo Animados Podcast, tá? Ninguém tinha Isso esse aí. nome, graças a Deus, então é nosso nome. A gente tem que criar um Twitter agora, mas... Não. Não roubem! E é isso aí. Continuem nos seguindo, né? Curtindo, compartilhando, para aumentar o engajamento. E nos vemos no próximo episódio. Até Sim, mais. pessoal. Tchau.